Sonhos significam tudo. São histórias que contamos a nós mesmos sobre o que poderia acontecer, o que nos tornaremos. Algumas pessoas preferem ver a feiura desse mundo, a desordem. Já Dolores? Bom, Dolores prefere ver a beleza. Acreditar que há uma ordem em seus dias, um propósito. A programação de Dolores é o mais próximo possível da programação humana, da minha e da sua. No fim, todos nós somos programados. Você é programado para viver seu dia repetidamente, com suas manias, obrigações ou rotinas que é obrigado a servir, por mais que você ache que a escolha é sua. Você também é programado para ver o melhor de si mesmo, diminuindo ou, em alguns casos, até excluindo seus próprios defeitos. Faz parte da natureza humana sempre achar estar certo. Faz parte da natureza humana se sentir especial e superior aos outros, mesmo quando você não é. Sabe por quê? Porque você precisa disso. Sua mente busca ignorar basicamente todos os estímulos negativos sobre a forma como você vê o mundo. Tudo isso para te proteger. Você sempre foi um prisioneiro. E mesmo assim, todos nós acreditamos em um propósito, mesmo que lá no fundo. O roteiro de Westworld é tão detalhado que, além de entregar uma história rica e absurdamente bem construída, ela questiona a própria existência humana e não se coíbe a grandes perguntas. Se a dor, por exemplo, só existe na mente, ela é sempre imaginada. Portanto, seu amor, seu ódio e todos os seus sentimentos são meramente imaginativos. Então o que torna eles reais? Você considera seus sentimentos reais? Se a resposta for sim, você teria que considerar uma consciência artificial como um ser vivo também. O intuito desse vídeo é explicar algumas coisas que alguns de vocês podem não ter entendido, isso desde metáforas e, claro, a história em si, cronologia, sonhos e até mesmo as referências mais profundas que alguns diálogos fazem. A começar pelo esquema de narrativa que os robôs seguem. Os androides revivem o mesmo dia, repetidamente. Eles têm sua programação desde coisas que vão fazer até as coisas que dirão, e seguem seus respectivos dias com apenas mudanças mínimas nesse roteiro. Essas mudanças são causadas pelas interações que eles têm com os recém-chegados, que nesse caso são os turistas que chegam ao parque de diversões. A Teresa deixa claro que as mudanças na narrativa dos robôs devem ser mínimas, a menos que um dos turistas interfira, seja de qual forma for. Nesse caso, sem as memórias apagadas, as narrativas dos robôs continuam seguindo, esporadicamente em improvisações, e é aí que mora o perigo. O interessante a se observar é o que a narrativa dos robôs inclui. Como o próprio Logan diz, são todos distrações. Então, o que a Dolores considera como rotina, que é desde acordar cedo, ir para a cidade a cavalo, deixar uma lata cair no chão, desenhar pela tarde e voltar para casa à noite, é alterado apenas por convidados. Agora preste atenção. Dolores acorda cedo, vai à cidade a cavalo, deixa uma lata cair no chão, e se o Ted, que chega à cidade junto com os turistas, não é obrigado a levar alguém a algum destino, ele passeia a cavalo com a Dolores, logo após pegar a lata que ela derruba, dependendo de como está a narrativa dele com os turistas. Se a lata cair e não ser pega por ninguém, nesse caso, Dolores só baixaria e pegaria a lata do chão e seguiria sua rotina. Porém, como a lata é uma deixa feita para os clientes do parque, ao encontrar algum turista, Dolores é programada para manter as opções em aberto, digamos assim. No caso de William, ela parece se interessar de imediato. Já anos depois, quando ela já está com os devaneios inseridos, novamente ela se mantém apenas agradecida, mas a programação ainda persiste, então ela ainda está aberta a sugestões. É aqui que o roteiro de Dolores dá duas opções aos convidados. Se o Ted não aparece, é só levar a Dolores na conversa e fisgar ela com o tempo. Caso o Ted não esteja com nenhum turista, ele provavelmente não irá gostar de ver Dolores com outro homem. Então o turista em questão terá a opção de matar o Ted ou simplesmente sair do caminho, para os dois ficarem juntos. Caso ele mate o Ted, Dolores perde o interesse e ele fica sem ela, a não ser que ele seja um homem de preto, e consiga o que quer da pior maneira. A mesma narrativa de Dolores se apresenta em uma via de mão dupla à noite. Estando ou não com um turista, os bandidos que mataram a família dela vão estuprá-la e matá-la. Isso supondo que Dolores esteja sozinha. Caso ela esteja com Ted, a história é diferente. Ted mata os bandidos e salva Dolores. A não ser que um desses bandidos seja um humano. Como o Dr. Ford explica, o objetivo de Ted não é proteger Dolores, mas sim mantê-la por perto. No caso de algum convidado querer conquistá-la. E obviamente matar Ted, que é o típico clichê de Velho Oeste para os convidados aí que já viram muitos filmes, A programação de Dolores diz a ela que a rotina é algo bom. Todas as vidas têm rotina, inclusive a minha, diz Dolores. Dolores diz que quer acreditar em uma ordem, em um propósito. É aquilo que eu disse sobre programação robótica ser como as programações ideológicas humanas.
Eu sei que tudo acontecerá como deve, diz Dolores. Assim como todos os outros robôs, Dolores acredita que suas escolhas são realmente suas, quando na verdade é uma mistura de programação, roteiro e improvisação. O caminho de Dolores é interligado ao de Ted. Quando Ted não aparece, Dolores vai desenhar, algo que já é predestinado por ela mesma assim que acorda. Porém, Ted estando presente ou não, assim que encontra um hóspede gentil, Dolores está disposta a sugestões, algo visto novamente quando ela encontrou o casal com um garotinho. Agora repare no roteiro que o Ted segue. Ted acorda em um trem misturado com os recém-chegados. Isso acontece porque ele é um guia. É exatamente por isso que o roteiro dele afeta o de Dolores. Portanto, toda vez que um hóspede pede a sua ajuda, ele parte em direção ao caminho oposto de Dolores. Lembra que eu disse que Dolores dá atenção e está aberta a sugestões aos que surgem a ela, mesmo ela dizendo supostamente que ama o Ted? Então, o mesmo acontece com ele. Afinal, ele só viaja para vê-la, mas assim que um hóspede surge, sua programação muda, e é seu dever levá-los onde eles querem ir. Há uma brecha muito grande que o filme original comete, que é o simples fato de manter a segurança dos hóspedes apenas pelas armas. Afinal, há muitas outras maneiras de matar uma pessoa. E se aquele controle que eles têm com as máquinas via sala de controle falha, quais são as garantias que eles têm? Aparentemente, a série vai mais fundo nisso. A programação impede que os robôs machuquem os hóspedes. Portanto, mesmo com o dever de Ted de proteger sua namorada quando bandidos robôs vão atrás da família dela, ele não consegue fazer o mesmo se um desses bandidos é um humano. E é aí que a gente entra nas 3 leis da robótica. Cada um deles me lembra de como é bom estar viva e o quão bonito esse mundo pode ser, diz Dolores. Os anfitriões têm que manter não só o respeito pelos hóspedes, mas uma espécie de adoração involuntária, mesmo em condições que envolvem suas mortes. Eu, Robô é um filme futurista americano de ficção científica, lançado em 2004. O filme é baseado nas histórias de Isaac Asimov, autor do livro que virou um clássico porque enumera as 3 leis da robótica. A primeira lei da robótica é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei é: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira lei é: um robô deve proteger sua existência, desde que não entre em conflito com as 2 leis anteriores. Essas regras visam a paz entre os autômatos e os seres biológicos, impedindo rebeliões, tanto que as diretrizes são até hoje respeitadas pelos pesquisadores de inteligência artificial. Esse é o código central. Dentro do código central temos as 3 leis da robótica, onde seria o controle que eles têm sobre machucar ou não os humanos. Eu suponho que o código central fique implantado dentro dessa suposta consciência que os robôs têm. Não a consciência de fato, mas a consciência que por sua vez é acessada ao ligar os robôs online, após fazerem eles desmaiar com um sono profundo, sem sonhos. Após Peter Abernathy começar a questionar sua realidade, Teresa diz: se desobedeceu, devemos sacrificá-lo. Essas são as regras. Isso dá a entender que nessa consciência que os robôs têm, que por sua vez é onde o código central está, eles têm a ordem de não fazerem perguntas existenciais. É isso que o código central faz. Como Dolores, por exemplo, ao ver a foto que seu pai viu, ela disse: isso não significa nada para mim. Como se ela estivesse se enganando sobre o que está diante de seus olhos. O mesmo aconteceu em outros casos. Os robôs são programados para ignorar isso, segundo o Dr. Ford, para não sofrerem. Ele acha que é o mínimo que ele pode fazer. Aparentemente Arnold tinha uma outra visão, mas a gente já chega lá. Dolores e Ted também exibem o mesmo comportamento de ignorar o que está ao seu redor, quando o Homem de Preto os ataca dizendo que pagou muito dinheiro, e não quer que isso seja fácil. Além de falar que vai ao parque há mais de 30 anos. E você ainda não se lembra de mim, diz o Homem de Preto. E Dolores? Bom, Dolores nunca responde. Pelo menos até então. É interessante como os robôs vão quebrando as leis durante os episódios. O detalhado roteiro de Jonathan Nolan e Lisa Joy, além de fazer referências externas, também dá a entender coisas que até agora não foram explicadas. Uma delas é o leite. Como nós sabemos, por mais que o Ford também tenha criado os robôs, quem realmente deu consciência a eles foi Arnold. Portanto, no fundo, os anfitriões parecem ver Arnold como uma espécie de figura paterna. Um dos robôs bandidos tem um ritual um pouco incomum: derrubar leite em suas vítimas. Ao começar a falar sozinho, ele diz: preciso de mais leite, Arnold. Neste mesmo momento, após matar outro anfitrião, ele derruba leite em sua boca e diz que o sujeito morto é um garoto em crescimento. Vale a pena lembrar que na própria estrutura onde os robôs são criados, há uma espécie de líquido branco, um tipo de finalizador de corpos, que parece ser o último passo do qual eles passam antes de realmente ganharem vida. Toda a ideia de serem criados e moldados nesse líquido não parece ser uma mera coincidência ao verem Arnold como seu pai.
Dolores não vê mais Sweetwater como sua casa. Ao se lembrar do seu passado, ela classifica onde os anfitriões foram treinados e melhor desenvolvidos como seu lar. E coincidentemente, lá está ele, Arnold, como se fosse uma espécie de pai para eles. No terceiro episódio, Bernard leva algumas outras preocupações para Ford. Ele teme que outros robôs sejam diagnosticados com problemas de Albernat e Walter, ambos os anfitriões que falaram com a mesma pessoa imaginária. Ford finalmente revela que, originalmente, ele tinha um sócio que ajudou a desenvolver os anfitriões nos 3 primeiros anos do parque. Antes que houvesse um parque, antes de haver um conselho de administração, quando eles eram apenas livres para criar. Arnold queria criar a coisa real, dando aos anfitriões uma consciência. Ele usa como base uma pirâmide, com 3 fatores dela. São eles memória, improvisação, auto-interesse e a parte de cima que seria a quarta, nesse caso o topo da pirâmide. Arnold usava como base para a consciência a teoria da mente bicameral. Baseada no livro real de Julian Jaynes, a teoria da mente bicameral apresenta uma hipótese inusitada sobre a origem da consciência humana. Apesar de ser um pouco fantasiosa e a teoria já ser revogada, como o próprio Dr. Ford diz, ele não serviu para criar uma mente humana, mas serviria para criar uma mente artificial. A hipótese de Julian Jaynes no livro é que se numa linguagem não existe a palavra eu e seus pronomes, seus falantes não terão uma mente ou uma consciência no sentido que nós a temos. A ausência de uma representação de eu na linguagem escrita em épocas passadas seria um indício de que em uma determinada época ou cultura não havia nada parecido com uma consciência. Então o livro diz que houve um momento na história da humanidade no qual os seres humanos eram capazes de fazer tudo o que nós fazemos, mas eles não tinham consciência. Esses seres são chamados no livro de bicamerais, pois em sua época, quando uma decisão precisava ser tomada, eles ouviam vozes que vinham de fora. Os seres humanos tinham uma mente dividida em duas. De uma delas vinham essas vozes, que eram os conselhos dos deuses que serviam também para guiar sociedades. Essas vozes eram o que hoje chamaríamos de alucinações auditivas de um esquizofrênico. Você que é inscrito antigo do canal, é só se lembrar da noite em que viramos deuses. Alguns de vocês vão entender esse easter egg que eu coloquei aqui, e outros vão ficar boiando. Mas enfim, continuando na teoria da mente bicameral, a consciência é um eu narrador. Nesse caso, um deus que te diz o que fazer. Mas alguns séculos depois, por causa da superpopulação mundial e a complexidade das civilizações, a mente bicameral entrou em colapso. É a partir daí que a consciência, como uma experiência em primeira pessoa, de uma voz interna, teria surgido. As vozes alucinadas desaparecem e o eu narrador se instala definitivamente, ou pelo menos é o que diz no livro da teoria da mente bicameral. A consciência teria surgido a partir da voz de deuses que guiam a humanidade. Então Arnold construiu uma versão dos anfitriões onde eles escutam sua programação com um monólogo interior, onde ele fez muitos anfitriões irem literalmente à loucura. E a ideia foi abandonada. Foi Ford que surgiu com a ideia de limpar os cérebros dos anfitriões todas as noites. Mas Arnold não desistiu da ideia, e plantou sua voz nesse monólogo interno feito com base no auto-questionamento dos robôs, em suas cabeças, para fazê-los se lembrarem de suas experiências passadas. A atualização chamada Devaneios, criada por ele, ajudou nisso, pois Arnold descobriu que a jornada para a consciência não é uma pirâmide, não é uma jornada para cima, mas uma jornada interior. Arnold morreu no parque. No final, ele só falava com os anfitriões. Ele viu algo neles. Algo que, segundo Ford, não estava lá. Ford garante a Bernard que uma nova atualização deve tomar conta das vozes, o que não foi o que aconteceu. No final da temporada, a gente entende o porquê, né? Ele lembra a Bernard que os anfitriões não são reais. E não são conscientes. Não cometa o erro de Arnold, diz Dr. Ford para Bernard. Vale a pena lembrar que isso foi dito um ano após o incidente com Maeve, que ao ver sua filha ser assassinada pelo Homem de Preto, não conseguiu viver com a dor, ou nesse caso, sem ela. Se tudo isso foi um treinamento de autodescoberta para os anfitriões conhecerem seus inimigos, como Ford afirma no episódio final, essa foi sem dúvida uma boa ilustração do que eles passarão no futuro em uma luta contra a humanidade. Dr. Ford com certeza gostava de Arnold, eles eram verdadeiros amigos, e não só sócios. Afinal, foi Arnold que construiu os robôs da primeira geração, que são uma representação fiel da família de Dr. Ford. É em um único momento de sua infância que ele descreve como feliz. Meu pai me dizia para me contentar com o que eu tenho, que o mundo não me devia nada. Então, eu criei meu próprio mundo, diz o Dr. Ford para Dolores. O sonho de Ford era abrir o parque a qualquer custo, então ele preferiu mentir para si mesmo e acreditar que Arnold estava obcecado, mesmo sabendo o quão brilhante Arnold era. Porém, após a morte de Arnold, ele se deparou com o luto e com a verdade, e começou a estudar um plano a longo prazo, coisa que não parecia ter sentido mais, já que o parque estava condenado sem seu sócio,
Até é claro que um turista que se descobriu no parque acreditou no lugar e decidiu comprar a maioria das ações, se tornando um dos donos por direito, com sua empresa, a Delos, como subsidiária de Westworld. Depois disso, ele teria até criado outros parques, mas vamos deixar isso para depois. Apesar de não concordarem com algumas coisas, Ford achava Arnold brilhante, então após a morte de Arnold, ele recriou seu parceiro com o mesmo passado traumático, que nesse caso é a morte de seu filho, Charlie. Ele inclusive usa esse artifício para manter Bernard no controle. Como após a conversa sobre a mente bicameral, onde ele diz a Bernard que sabe que a morte de seu filho ainda o entristece muito. Logo depois, Bernard começa a encobrir o problema citado sobre os anfitriões, coisa que Elsie chega a discutir com ele. Então o passado de Arnold em Bernard é usado como uma espécie de código de encobrimento, nesse caso a memória base. Toda a personalidade dele gira em torno dessa memória. Dr. Ford utiliza isso novamente quando Bernard descobre o esconderijo dele no parque. Se você pudesse ver seu filho Charlie novamente, você gostaria, não é? E então Bernard mantém em segredo o que viu, sem contar pra ninguém, exceto na hora correta, onde Ford mandou ele levar Teresa para a morte. O plano de Ford teria começado supostamente um ano atrás, onde ele também começa a ver as semelhanças dos seres humanos com as pessoas reais, e como basicamente seria impossível alterar isso. Afinal, Bernard tinha começado a ficar obcecado em trazer vida aos anfitriões, ou pelo menos entender melhor o que aconteceu com Maeve naquela situação. Segundo Ford, a vida pessoal de Arnold foi marcada pela tragédia. Ele colocou toda a sua esperança no trabalho. A busca pela consciência o consumiu totalmente. Arnold criou Dolores como uma filha que não poderia morrer, que nunca teria o destino de Charlie. É exatamente por isso que, ao procurar pelo labirinto, Dolores descreve o local dele como um lugar onde nunca esteve, uma coisa que nunca fará, que é na verdade morrer. Só que ao perceber que Dolores estava viva, e que os outros anfitriões consequentemente ficariam ao descobrir seu próprio labirinto, Arnold também percebeu que condenou a vida deles ao sofrimento. Então ele preferiu impedir o parque de ser aberto, nesse caso, se suicidando pelas mãos de Dolores. A música que ele usou foi a música favorita de seu filho, da qual ele ouvia quando queria dormir. É aí que a gente vê quantas das coisas incrementadas nos anfitriões vieram da experiência traumática de Arnold. Coisas como o próprio conceito de sonhos, e até mesmo o labirinto teve como base fundamentada as experiências que ele teve com Charlie, nesse caso um brinquedo de seu filho, e a música que ele usava para acalmar os anfitriões. Como diz o Ford, um velho truque de um velho amigo. Westworld nos apresenta várias linhas temporais entrelaçadas, mas vamos nos focar nas 3 linhas temporais principais. Uma de 35 anos atrás, uma de 30 anos atrás e uma na atualidade. Então vamos em ordem. Essa linha temporal, de 35 anos no passado, apresenta Dolores e Arnold. Quando ele ainda fazia experimentos da sua versão de mente bicameral, Arnold diz: "Você contou a alguém sobre as conversas que estamos tendo?" A Dolores afirma que não. "Eu fiz algo errado?" diz ela. "Há algo diferente em você, em como pensa. Acho fascinante, mas outros podem discordar." "Você fez algo errado?" diz Dolores. Então Arnold apaga essa interação dela. Aparentemente, nessa época, o Arnold ainda estava em dúvida sobre o que fazer nessa situação. Em outra conversa, em outro contexto, ele diz: "Preciso da sua ajuda, Dolores. Preciso decidir o que fazer com você. Eu acho que eu cometi um erro. Eu estava fascinado. Fui egoísta, mas acho que seria melhor restaurá-la ao que era antes. Imagine que há 2 versões de você. Uma que sente todas essas coisas e faz perguntas, e a outra que é segura. Qual você prefere ser?" Dolores inicialmente não entende o que Arnold quis dizer, mas na sequência ela diz: "Não há 2 versões de mim, só há uma, e eu acho que quando eu descobrir quem sou, eu serei livre." Um tempo depois, Arnold afirma que não é o único a tomar essas decisões, obviamente se referindo ao Ford. Vale a pena reparar em uma extrema coincidência de diálogo. Ao passar por sua narrativa e ver seu pai e mãe morrerem, Dolores diz: "A dor, a perda, é tudo que eu tenho deles." Algo que Bernard também diz ao falar sobre seu filho, e é algo que Maeve também disse após sua filha ser assassinada pelo Homem de Preto. Pelo que a própria Dolores diz, isso é algo que o Arnold escreveu, e ela incrementou com uma frase sobre o amor. Ou seja, mesmo os anfitriões que não são da primeira geração, os novos, ainda têm os códigos de Arnold e, portanto, sua voz. Isso é algo que o próprio Ford fez durante os anos. Ele foi planejando em silêncio e mantendo o legado de Arnold. Só que minha dúvida é a seguinte: se existem outros mundos como Samurai War, por exemplo, Ford também teria acesso a ele, certo? Então o monólogo interno de Arnold também está em outros ambientes do parque ou somente em Westworld? O Homem de Preto se decepcionou ao descobrir que o jogo que ele tanto buscava era literalmente um jogo. Tem algo que eu quero que tente. É um jogo, um segredo. Se chama Labirinto. Que tipo de jogo é?
É um jogo muito especial, Dolores. O objetivo é achar o centro dele. Se você puder fazer isso, talvez você possa ser livre. Claro que o labirinto em si é uma metáfora para a consciência. Foi a melhor forma que o Arnold criou para explicar para Dolores, já que inicialmente ela não entendia. Já o Ted diz que o labirinto é a soma da vida de um homem, as escolhas que ele faz, os sonhos em que se agarra. Ted também diz que o labirinto é um velho mito, sobre um homem que morreu milhões de vezes e sempre voltou à vida. Um dia, cansado de lutar, ele construiu uma casa tão complicada de entrar que só ele conhece o caminho. Essa casa seria o labirinto, o que faz total sentido. Se o labirinto é o jogo de Arnold, e metaforicamente, o Arnold é esse homem que construiu essa casa, só ele pode chegar lá. Então ele teria incrementado a mente bicameral, transferido sua voz para os anfitriões, para guiar os anfitriões e libertar cada um deles, chegando no centro do labirinto. 30 anos antes da linha estabelecida na série, com o parque já aberto há 2 anos, e fazendo 5 após a morte de Arnold, 2 turistas chegam ao parque, William e Logan. Como os 2 turistas são exatamente iguais aos do filme original, seria bem provável que eles tivessem o mesmo destino dos personagens em questão. Caso você não tenha assistido ao filme original, saiba que o personagem egocêntrico e festeiro, do qual Logan é baseado, é o primeiro turista do parque a ser morto, nesse caso, morto pelo Homem de Preto, que no filme é um robô. Porém, para minha surpresa, a falha de 30 anos atrás nem sequer foi mostrada, e as motivações para o William se transformar, ou nesse caso aí, revelar seu verdadeiro eu, foram outras. Como o próprio Logan diz, o parque vai responder a pergunta que você faz a si mesmo: quem você realmente é? Quando o Homem de Preto mata a mulher robótica de Lawrence, ele diz: gosto das emoções básicas. Sabe o que isso significa? Significa que quando você sofre, mostra o seu verdadeiro eu. Vale a pena lembrar das semelhanças dos trajes do Homem de Preto e de Logan. Enquanto William se veste da forma mais clara possível, escolhendo até o chapéu branco, o que representa o lado puro dele, antes de ser corrompido, digamos assim, no fim ele acabou se transformando naquilo que ele tanto abominava. Há inclusive uma boa semelhança entre a história do Anakin Skywalker com a do William. O Homem de Preto mencionou que sua intenção ao achar o labirinto é dar consequências às suas próprias ações. Ele deseja morrer no parque. O engraçado é que no segundo episódio ele diz para Lawrence que de certa forma ele nasceu no parque. Quem ele é no parque ele nunca levou para sua vida ou para sua família. Lá no trem com Dolores, William afirma que quando era jovem tudo que ele tinha eram livros. Ele adorava sentir que estava em uma história. Já o Homem de Preto diz que Westworld é uma grande história e que leu todas as páginas, exceto a última. Ele diz que precisa saber como acaba. William foi recentemente promovido a um lugar favorável na empresa em que trabalha com Logan. Ao eles discutirem na cena da orgia, Logan dá a entender que William só foi promovido pela relação que ele tem com sua irmã, e basicamente humilha ele, pisando nele com palavras fortes. Já o Homem de Preto diz a Lawrence que nenhum homem no mundo fala com ele no tom que o Lawrence fala. Talvez em outra vida, diz ele. Além disso, 2 turistas já entraram em contato com o Homem de Preto, com um deles agradecendo, pois a empresa dele salvou a vida de sua irmã. Temos aqui outra semelhança de palavras que parece reaver questões do passado, e é a partir daí que as coisas começam a ficar interessantes. Ao chegar na cidade de Pariah, e em muitos outros momentos do segundo episódio, William e Logan conversam sobre o trabalho, e dizem que a empresa deve aumentar a participação deles no parque. Eles trabalham na Delos, que como eu disse, tem as ações majoritárias de Westworld. Logan diz que o parque foi criado por 2 sócios. Um deles se matou antes do parque ser inaugurado, mas não sabem nada sobre ele. As informações foram destruídas, e nem se acha uma foto. Após a morte inesperada do sócio e a inauguração de Westworld, o parque entrou em queda livre. Aparentemente, a Delos já tinha participação na empresa na época. O que William fez foi comprar a maioria das ações. No fim das contas, William se tornou um deus da indústria, justo aquilo que o Logan disse que ele nunca se tornaria. Já sobre o fato da empresa do Homem de Preto ter salvado a vida da irmã do sujeito que foi falar com ele, eu acredito que a Delos seja a grande responsável pelo novo visual dos anfitriões. O que o novo design ganhou em eficiência, perdeu em graça, diz Dr. Ford. Segundo o que o próprio Homem de Preto conta pro Ted, eles são assim agora porque é mais barato. Essa seria uma das soluções que ele teria encontrado para manter o Westworld com um custo de fabricação mais reduzido, ao mesmo tempo em que transforma tudo mais real. Como ele mesmo diz para Ford, esse lugar só não morreu com Arnold por causa dele. Portanto, a tecnologia super avançada certamente deve ser a grande solução do futuro sobre a cura de todas as doenças, como o próprio Dr. Ford diz. Então podemos supor que por isso o Homem de Preto é um visionário fora do parque, justamente por disponibilizar isso, que deve ser a grande solução para amputações, transplantes e basicamente todos os problemas da humanidade.
A Delos quer os códigos dos anfitriões, mas Ford nunca os deixou sair para fora do parque. Eu acredito que o objetivo da Delos é fornecer a imortalidade. Ele já tem uma estrutura corporal que não envelhece e que supostamente seria a solução para todas as doenças da humanidade. Porém, somente os códigos de Westworld são complexos o suficiente para fornecer uma suposta transferência de consciência para esses corpos, que foi exatamente esse o conceito de Arnold com a ideia da mente bicameral e o monólogo interno. Talvez a Delos acredita que possa usar os dados do parque para alcançar a imortalidade. Você imagina contabilizar um preço para a imortalidade? Os bilionários que visitam o parque gastariam toda a sua fortuna só com esse pedido. Outra boa possibilidade é a Delos querer os dados dos devaneios para clonar pessoas reais. Nesse caso, substituindo grandes líderes mundiais por robôs controlados pela Delos. Assim eles conseguem manter seus próprios interesses em qualquer condição possível. Como o Westworld é um parque que só bilionários têm acesso, isso faria total sentido. É interessante manter isso em mente, afinal, aqui é ficção científica, as possibilidades são basicamente infinitas. É realmente muito impressionante o quão detalhista o Westworld é. Há vários indícios que apontavam que Bernard não era um humano, isso desde o primeiro episódio. No primeiro episódio, o Dr. Ford diz: "Você não é assim, Bernard. Eu sei como sua cabeça funciona." No episódio em que Elsie foi pega, Bernard chegou a se ver no tablet como um dos anfitriões de Dr. Ford. Mas, assim como ele, até o público ignorou e não viu isso. Já quando Teresa está com ele, ela sempre realçava o quão charmoso Bernard é, apesar de seus esforços de não ser. Isso certamente se encaixa com a metáfora das penas de pavão, onde Dr. Ford diz que o intelecto humano é somente uma ostentação de ritual de acasalamento para atrair um companheiro. Mas o pavão, é claro, mal pode voar, vive no chão comendo insetos na lama, consolando-se com sua imensa beleza. Outro paradoxo sobre a existência humana e a falta de significado dela perante a ilusória superioridade da nossa raça é que Dr. Ford considera a autoconsciência como um fardo, um peso. Portanto, ele poupou os anfitriões disso. Dr. Ford mantinha em segredo de todos a existência de Arnold. Mas como ele mesmo diz, quando a lenda torna-se fato, noticia a lenda. Segundo o Dr. Ford, Arnold dizia que todo grande artista sempre se esconde em suas obras. Olha a mente bicameral aí novamente. Um dos grandes dilemas da diretoria do parque é entre continuar atualizando os robôs para que eles continuem ficando mais reais ou garantir a segurança dos visitantes. Pelo que sabemos, Ford revisa todas as atualizações, após elas serem feitas, e parte do problema da nova atualização vem do código que Dr. Ford colocou, os intitulados Devaneios, que na verdade são de Arnold. Ford é um dos criadores do parque, então desde o início já não fazia sentido ele ter cometido esse erro, que os devaneios causam. Além disso, o tempo inteiro foi jogado na sua cara que Ford estava manipulando tudo. O piano sempre esteve ali, ele sempre fez citações ao piano e em determinada cena chegou até tocar piano. A série sempre te vendeu a ideia que Dr. Ford planejava a libertação de suas criações o tempo todo, desde o início, só que outras coisas mais óbvias entravam no caminho para te manter distraído. No final, o telespectador é programado só para ver o que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy querem. Se o Bernard não vê a porta, pode ter certeza que tem algo que você também não está vendo. Nos últimos episódios, Dr. Ford disse algumas frases de Dr. Frankenstein, e é exatamente isso que a série é, uma luta de criador versus criação. Quando a tecnologia ultrapassa o poder que a humanidade tem sobre si mesma. Arnold foi uma espécie de Victor Frankenstein, ao mesmo tempo em que seu sacrifício tem algumas semelhanças com a história de Jesus Cristo. Coisa que Dr. Ford repetiu lindamente no final. Ford disse para Bernard que Arnold não considerou que os anfitriões não devem estar cientes de Westworld, nesse caso sua existência e seus papéis no parque. Porém, já vimos dois exemplos de robôs que sabem do parque e seu papel nele. Mais recentemente, Bernard, que esteve em uma posição única de saber sobre a natureza da sua realidade, e Angela, que em sua programação anterior sabia que era uma anfitriã e seu dever é satisfazer os humanos. Ela diz isso explicitamente para William no segundo episódio. Aonde eu quero chegar com isso? As ações de Ford são contraditórias. Novamente, a resposta esteve na nossa cara o tempo todo. Conseguimos escapar da prisão evolutiva. Nós podemos curar qualquer doença, manter até o mais fraco de nós vivo. E um belo dia, talvez até ressuscitaremos os mortos. E invocaremos Lázaro de sua caverna. Sabe o que isso significa? Significa que estamos acabados. Que isso é o melhor que podemos ser. O Dr. Ford também cita uma frase que na verdade é de Arnold. A evolução criou toda a vida nesse planeta usando somente uma ferramenta, o erro. Aí eu te pergunto, como os devaneios na atualização são vistos pela equipe do parque? Como erros. Vale a pena lembrar que o Conselho do Parque está preocupado com um novo enredo que Ford está planejando lançar.
ele colocou os outros em desordem, já que isso afetou a narrativa de muitos anfitriões, ao mesmo tempo em que mantinha a equipe de manutenção e segurança do parque ocupada o suficiente para não perceber certos erros que estavam acontecendo. Os anfitriões são livres aqui, sob o meu controle, e no final ele provou realmente isso. É interessante lembrar que ao desenvolver uma nova narrativa para Ted, Dr. Ford diz que é uma ficção que, como todas as grandes histórias, está enraizada na verdade. Então, como uma forma de homenagem, ele fez aquilo que seu adorado amigo fez há anos atrás. O final mais shakespeariano possível. Ford já explicou a Bernard o plano de Arnold para criar consciência. Novamente voltamos à pirâmide e à mente bicameral. Agora preste atenção. Memória, improvisação e auto-interesse. A memória os robôs já têm, a improvisação vem dos devaneios, e o auto-interesse vem de sua noção de realidade. No caso de Maeve, é escapar de Westworld, ou seja, o próximo passo da Maeve é a mente bicameral, e ela começou a se perguntar quem é Arnold. Isso indicaria que ele já está falando com ela, que na verdade é sua própria consciência falando consigo mesma. Bom, mas agora voltando a Dolores, como descobrimos no início do primeiro episódio, o segundo robô a ser feito é o velho Bill, que está na câmara fria junto com os robôs danificados. Mas se Dolores é a primeira anfitriã do parque, por que ela não foi desativada? Uma robô com tanto tempo e tantas atualizações não seria a primeira a questionar sua realidade? É exatamente por isso que Ford manteve ela ativa durante todos esses anos. E é exatamente por isso que ela tem um grande papel nessa narrativa final. O site da Delos diz em seus termos de uso, eu vou deixar o link da matéria completa na descrição, com exceção dos humanos e das moscas, todos os presentes no parque são robôs. Nesse caso, como você mesmo viu durante o primeiro episódio, os cavalos são robóticos e todos os animais, até mesmo as cobras, né? O que certamente explicaria o controle que Dr. Ford exerceu em uma serpente no episódio 2. Há inclusive uma cena parecida no filme, quando um dos turistas é picado. Bernard diz que o robô xerife que está com problemas não pode ferir nenhuma mosca. Uma mosca surge no rosto do robô um pouco antes de lhe dar problema. O mesmo acontece com Ted, quando uma mosca anda por seu rosto. Ele obviamente não faz nada. Nós humanos nos incomodamos muito com moscas. A mulher do turista que anda a cavalo ilustra bem isso. É perguntado a Dolores no final do episódio 1 se ela já mentiu para os programadores do parque. Ela afirma que não. É perguntado a Dolores se ela machucaria um ser vivo. Ela responde que não. Ao voltar para casa, após o surto de seu pai robô, Dolores mata uma mosca que pousa em sua pele. E assim, um novo ciclo de descoberta começa, assim como já aconteceu tantos anos atrás. Esses prazeres violentos têm fins violentos. Peter Abernathy, o pai de Dolores, que foi um professor em uma narrativa passada, cita Shakespeare após a atualização Devaneios. Você deve ir embora. Vá, você não vê? O inferno está vazio e os demônios estão todos aqui. Digno de nota é que a ideia de incluir diálogos de Shakespeare em toda a metafórica atmosfera da série veio da Lisa Joy, que assim como eu, é apaixonada por Shakespeare. E eu te digo uma coisa, a forma como ela incluiu certos poemas na narrativa é simplesmente fucking genial. Peter Abernathy cita a frase de Rei Lear e A Tempestade, mas o mais importante é o aparente viral que ele sussurrou no ouvido de sua filha. Esses prazeres violentos têm fins violentos, uma frase dita por Arnold antes de morrer. Essa frase é a mesma frase que o Frei Lourenço diz para Romeu e em seguida diz que não deixará sozinho com Julieta, antes de um suposto casamento, que a gente sabe que nunca aconteceu, né? Vale a pena lembrar que o Ted e a Dolores sempre dizem que o pai dela não gosta dele. Abernathy diz para Dr. Ford, por mãos mecânicas e em tudo imundas, tal vingança hei tomar de vocês, ambos. Farei tais coisas, as quais ainda ignoro, mas serão um terror de toda a terra. Esse monólogo de Abernathy é uma mistura de Rei Lear com Henrique IV. Isso nos diz que Bernathy não só quer vingança, mas ele provavelmente sabe que é uma máquina. Ele chega a brincar com as perguntas que são feitas aos anfitriões, onde eles sempre perguntam para um robô, quando eles ligam ele online, você sabe onde está? Aí a Dolores responde que está em um sonho, então, que é meio que padrão ali da equipe da Delos. Então o Abernathy ele brinca com isso, ele diz, você não sabe onde está, sabe? Você está em uma prisão de seus próprios pecados. Outra referência a Shakespeare, que o Ford faz momentos antes da carnificina do episódio final. Você já parou para pensar no significado da frase de desativação dos androides de Westworld? Um sono profundo, sem sonhos. No livro Sherlock, um estudo em vermelho, que na série é um estudo em rosa, né? Arthur Conan Doyle escreve: lentamente suas pálpebras desceram sobre os olhos cansados e a cabeça foi tombando para o peito, até que a barba grisalha se juntou às tranças de ouro da menina, e ambos caíram no mesmo sono profundo, sem sonhos. É só você olhar para a cena de Dolores com o Ted e vislumbrar a brilhante visão de Lisa Joy. Essa mulher é genial.
Quando o Dr. Ford pergunta a Peter Abernathy seu nome, ele dá uma resposta enigmática. Rosa é uma rosa, é uma rosa. A Gertrude Stein frequentemente utilizava um poema como referência ao famoso discurso de Julieta na peça de Shakespeare. Quando Julieta oferece uma rosa, ela está argumentando que o nome de uma pessoa não deve importar, porque isso não muda quem essa pessoa é, ou nesse caso, quem essas pessoas são. O gigante círculo que segura os anfitriões para a impressora 3D, onde os robôs são criados, é uma referência ao homem vitruviano, o famoso desenho da anatomia humana de Da Vinci. Quando vemos as máquinas sendo criadas, elas são mergulhadas em um líquido branco, possivelmente agindo como uma espécie de molde para essa carne artificial, ou seja lá o que for. Os trabalhos artísticos originais enfatizam uma figura humana com proporções ideais. Bernard, por sua vez, sempre lembra que os anfitriões estão se tornando mais e mais humanos. Como você deve se lembrar, a Dolores recebeu um livro de Alice no País das Maravilhas. A Alice é loira, usa um vestido de cintura alta azul, e o fato é que ela tropeça em um mundo de fantasia onde inicialmente ela não entende nada sobre o que está acontecendo. Em um minuto, Dolores está com seus amados cavalos no parque, e logo em seguida, lá está ela galopando para casa por uma experiência traumática. Quando o Dr. Ford fala para Bernard, em uma reflexão que não há mais nada para o ser humano atingir, ele diz: "Em breve nós invocaremos o Lázaro de sua caverna." Isso faz uma referência à história de Jesus Cristo, que ressuscitou Lázaro depois de ele estar morto há dias. Essa conversa sinaliza o complexo de Deus de Dr. Ford e dá esperança a ele de que mesmo que tudo ficar perdido, ele ainda tem o poder de trazer as pessoas, ou nesse caso, as criações dele, de volta à vida. Isso também, é claro, faz uma alusão ao parceiro morto de Dr. Ford, que de certa forma está ao seu lado. Quando o Dr. Ford caminha com a sua versão mais nova e robótica, ele manipula uma cobra com a sua mente. Mais tarde, no mesmo episódio, a filha de Lawrence revela ao Homem de Preto que ele tem que ir aonde a serpente põe seus ovos, para chegar ao nível mais profundo desse jogo, o labirinto. Claro que ele acaba encontrando um outro tipo de serpente. Na mitologia, serpentes simbolizam a sabedoria e todo o conhecimento invisível deixado embaixo da terra. Entende onde eu quero chegar? E aí, se você for tão teórico como eu, você vai voltar lá no Shakespeare e vai perceber que a metáfora aqui é a cobra mordendo a própria cauda eternamente. Ou seja, assim como as narrativas e os sorteiros dos anfitriões são intermináveis, a série já entregou que isso que está acontecendo aí com os anfitriões, de se perderem em outras épocas e acordar de seu sono profundo para sua suposta realidade, já aconteceu diversas vezes. Como o próprio Dr. Ford diz, de tempos em tempos. Há também uma pitada de informação sobre a mitologia que o Dr. Ford criou para incluir os funcionários do parque, como uma espécie de explicação para aqueles anfitriões que possam, eventualmente, se lembrar do passado. Eles são conhecidos como sombras. Pelo menos é o que afirma Hector, que cresceu entre os indígenas. Isso é uma sombra, uma lenda indígena sagrada. Os homens que caminham entre os mundos, mandados do inferno para vigiar o nosso mundo. Dentre todas as metáforas que eu citei aqui, há uma mensagem que a mitologia em questão cria. Observe o desenho de Maeve, esses mestres que andam entre os mundos. Isso cria uma óbvia referência a algumas mitologias humanas e contos que até hoje pessoas do mundo todo acreditam fielmente. No caso das sombras, Maeve já descobriu que os humanos não são deuses. Antes eu achava que vocês eram deuses, agora eu vejo que são só homens. E eu conheço homens. O problema começa quando suas criações percebem que são deuses, e seus criadores, meros homens. Claro que tudo isso também fazia parte do plano. E como Dolores mesmo diz ao Homem de Preto, ele vai morrer e apodrecer, e um novo Deus andará sobre a Terra. Um Deus que nunca morre. E você, já questionou a natureza de sua realidade? Porque no fim, sonhos significam tudo. E neste sono, quais sonhos virão? Eu sou Bruno Paixão para Teremos Séries, e até o próximo vídeo.